Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Nós estamos na véspera do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e eu vou dar as últimas dicas aí para você mandar bem na prova de literatura, tá certo? Bom, a primeira coisa para dizer é o seguinte: o Enem não tem lista de livros, tá certo? E o fato do Enem não ter a lista de livros, você tem que estar atento a algumas dicas importantes. Todas as vezes que nós vamos montar um jogo, montar alguma coisa, compramos um aparelho eletrônico, nós temos um manual de instruções. O que eu fiz? Eu fui até o manual de instruções do Enem, ou seja, ao edital, eu fui até as matrizes do Enem de literatura e anotei para vocês o que o Enem pede em relação à literatura. As pessoas acabam não olhando para o edital e o edital é muito importante, ele vai dar um encaminhamento para você pensar no que você tem que estudar. Quer ver? Dá uma olhada, eu acho que seguindo essas minhas anotações que são do edital do Enem, você vai conseguir fazer a prova de literatura. Aliás, a prova de literatura a cada ano vem crescendo mais, ela representa 20% da frente de português, uma média de uma questão a cada 5 de português é de literatura, e isso é importante, tá certo? Olha só, o ponto 1. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da linguagem, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Então, uma série de questões ligadas à estrutura, à época de produção, que, obviamente, com o estudo das escolas literárias, você dá conta desse ponto que o Enem está pedindo, né? Levar em consideração, então, por exemplo, aspectos históricos que vão culminar diretamente num processo de imitação do autor na obra, que dialoga com esse segundo ponto. Então vamos lá, ponto 2. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então quer dizer, o Enem não quer que você interprete meramente o texto, ele quer que você relacione esse texto com pontos importantes e que no fim das contas estão ligados ao conceito de literatura, né? Então, aspectos históricos, sociais e políticos. Tá certo? E aí vem o ponto 3, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimento de construção do texto literário. Nesse aspecto já é um foco na obra, então a questão estrutural da obra. A gente parar para pensar, por exemplo, as diferenças de um soneto para um conto, para uma novela, para um romance. Então você percebe que a concepção artística, no que diz respeito à estética estrutural, vai mudar. E o Enem quer que você saiba disso também. E por fim, o quarto ponto é o seguinte: reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Isso é muito interessante porque pensar na literatura não como algo estanque, como algo esquecido no passado, mas primordialmente trazer essa relação do texto literário para os dias de hoje, tá certo? Então as pessoas têm aquele costume de achar que literatura é um negócio antigo, que não funciona. O Enem quer que você faça relações com os dias de hoje. Então é importante pensar por que essas obras que, claro, funcionam num processo do sujeito que se reconhece humano naquela obra, funcionam em vários momentos. Aí você entende tudo isso, tá? Então, por exemplo, a ausência de lista de obras, é importante você pensar no contexto. Então, olha para a história, né, pensando na questão do materialismo histórico, onde a história vai se transformando, os aspectos sociais, políticos e econômicos vão se transformando e automaticamente o sujeito, o agente que produz literatura, né, o escritor, está inserido nesse contexto e automaticamente ele vai trazer para a literatura, ele vai trazer para a sua obra em forma de objeto de arte o quê? Essa reflexão sobre o contexto. Então essa tríade é fundamental para todas as escolas literárias, pensa nisso: contexto, autor e obra. Além disso, pensar o seguinte: as obras elas vão ter características específicas. Então, como eu citei, poxa, se é um poema,
Então, você pensar na questão da versificação, metrificação, esquema rímico por um lado, depois pensar nas questões temáticas. Se for um romance, então pensar no espaço, tempo, foco narrativo, tá certo? Enfim, essas coisas todas que vão mapeando a parte técnica do vestibular. Além disso, né, pensando no Enem e aí analisando as provas antigas, o Enem sempre traz uma relação com valores humanos. Então, pensar nesses valores humanos colocados na literatura como ponto de sustentáculo das reflexões, tá certo? Estabelecer intertextualidades. Aliás, as questões do Enem, ficar atento a isso, tem sempre uma intertextualidade, por exemplo, com quadros, e aí é bacana você dar uma olhada no seu estudo no desenvolvimento das artes plásticas, da pintura. Então, é claro que a pintura também. Então você tem a pintura medieval, a pintura renascentista, depois a pintura barroca, a pintura neoclássica e depois nós vamos culminar, por exemplo, nas vanguardas do século XX. Olha, é uma dica aí prestar atenção nas vanguardas, nos ismos do século XX, então cubismo, expressionismo, as várias vertentes que o Enem gosta muito de traçar aí como elemento comparativo. Então pensar nas pinturas, pensar em letra de música, pensar em charge, tirinha, notícia de jornal. Então essas coisas todas aparecem aí fundamentando aí as questões, tá certo? Então, intertextualidade, pensar nas entrelinhas, o texto literário se fundamenta muito na entrelinha, no não dito, por exemplo, um Machado de Assis, né, que é o pessoal pergunta, professor, vai cair Machado de Assis? Olha, a chance de cair Machado, e também o Enem gosta muito, dá uma atençãozinha especial nesse final, nessa reta final do seu estudo aí, nos modernistas. Então vai lá no Mário de Andrade, no Oswald, no Manuel Bandeira, tá certo? Vai para os modernistas da segunda geração, então Carlos Drummond de Andrade, o artista, o poeta mais importante do século XX, né? Cecília Meirelles, o Vinícius de Moraes. Aí você vai para os regionalistas de 30, então você vai passar por Graciliano Ramos, Jorge Amado, enfim, Raquel de Queiroz. Daí na terceira geração já o grande, né? O Guimarães Rosa, Clarice Lispector, e vai para os modernistas também, que é importante, né? Os irmãos Campos, Décio Pinhatari. E aí pensar nos contemporâneos também. E o João Cabral de Melo Neto, na terceira geração, não posso deixar de falar, completando esses principais autores do modernismo, porque no fim das contas estudando as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, são aí os autores que mais aparecem, tá certo? Então, dá uma atenção especial a esses pontos todos que eu falei aqui, né? Estuda bastante, tenho certeza que você vai mandar muito bem no Enem, que é a porta de entrada para os melhores vestibulares do país, tá certo? Então, curtam os nossos outros vídeos, conheçam as nossas outras aulas, visite a nossa página nas redes sociais, tá certo? E até a próxima! Nós vamos falar agora sobre a lista de livros cobrada no vestibular da Casper Libero, agora na prova para ingresso em 2016. Bom, nós temos aí alguns romances, um conto e um livro de poemas. A lista começa com Viagens na Minha Terra, romance cobrado também em outros vestibulares como a FUVEST.